Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com todos vocês, né? Tanto a graça como a paz. A graça que nos traz a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E claro, quando a pessoa ela tem a salvação, isso lhe traz paz, paz no espírito, tá bom? Eu queria saber com os irmãos e com as irmãs como que está chegando aí o áudio e também a nossa imagem, tá? A Bia Silva já está conosco, a Célia da Trindade, missionária Samia Marques, também Rosângela Pereira, Rose Cabral, Maria Ávila, Genesi Chagas, também conosco, Edivan Freitas, Vânia Lubini, Rosa Emília Arantes, Lia Regina, bom dia, Cristina Sena, Rosângela Pereira, Neida Bastos, tá? Então, aqui para mim tudo ok, a Rosângela dizendo, a Sara Costa Lima também conosco. Está bom aí a imagem? Está boa a imagem? Está tudo ótimo. Marina Ávila, Eduardo Batista. Bom, estamos aqui para mais uma Igreja em Casa. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre esse maravilhoso livro de Jó. Hoje é o capítulo 13 e o capítulo 14. É isso mesmo, né? 13 e 14. Esses dois capítulos que nós estaremos lendo hoje do livro de Jó. Já prepare aí a sua Bíblia, Jó, capítulo 13 e também o capítulo 14. Deixa eu até já deixar aqui aberto aqui na minha Bíblia, Jó, capítulo 13, versículo 1 em diante, né? Todo o capítulo, e também vamos ao capítulo 14. Esses dois capítulos nós estaremos lendo hoje. Mas antes, quero dizer para você que eu tenho dois hinos aqui para colocar, que a irmã Delmira Matos nos enviou, dois hinos, e nós também estaremos realizando a oração no final da Igreja em Casa, nós vamos orar, tá bom? Mas eu tenho dois assuntos aqui antes para falar com vocês, antes de nós realizarmos aqui o estudo sobre o livro de Jó. Primeiro é o seguinte, eu fiz um vídeo durante a semana explicando os motivos pelos quais eu tenho feito poucos vídeos e também a Igreja em Casa normalmente só aos domingos. Temos feito a Igreja em Casa aos domingos. Então eu falei a respeito do julgamento do Lucas, falei também a questão do trabalho. Então, algumas coisas que no momento estão impedindo que eu me dedique mais aqui ao canal, trazendo estudos, inclusive estou em falta com o último capítulo lá de Tessalonicenses, mas em breve nós vamos colocar em dia, tá bom? E eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, de forma voluntária, se você quiser nos ajudar, tem aí na descrição da live, na descrição do vídeo, como você pode nos ajudar, como você pode nos apoiar. O seu apoio é muito importante. A outra coisa que eu queria e quero falar com vocês é o seguinte: normalmente, quando nós entramos para um sistema religioso ou passamos a, principalmente,
o sistema religioso, o evangélico. O evangélico. Esse é o que nos faz ter determinadas atitudes e pensamentos totalmente contrários aos ensinamentos de Cristo. Embora dentro desse sistema religioso se diga que seguem a Cristo, seguem a Jesus. Eu estava pensando, não sei se você vai concordar comigo, e eu sempre deixo aqui a situação em aberto, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Até porque eu não sou o dono da, da verdade. Mas você já reparou que a partir do momento que você entrou no sistema religioso evangélico, você passou a chamar as outras pessoas que não são do sistema religioso, que não são evangélicas, você começou a chamá-las de incrédulas, você começou a chamá-las de mundanas e você passou a chamá-las de ímpias ou ímpio. Você já reparou isso? Antes de você estar no sistema religioso, você não chamava ninguém assim. Você não chamava ninguém de incrédulo, você não chamava ninguém de ímpio, você não chamava ninguém de mundano. Você não se referia às pessoas de uma outra, por exemplo, religião dessa forma, dessa maneira. E eu estou falando você, mas eu estou me incluindo também, tá? Eu estou me incluindo também. Então, normalmente nós usávamos esse linguajar, ou seja, o mundano, o ímpio, o, o incrédulo. Ora, você já reparou isso? Agora, eu estava aqui pensando e eu até analisando o que quer dizer essas palavras, ou o que essas palavras querem dizer. Por exemplo, mundano, né? Mundano. Mundano quer dizer o seguinte: próprio do mundo, em especial o mundo material, mundano, terreno, que não é próprio da religião, falto de moral e de comedimento, quer dizer, falto de moral. Ou seja, nem todas as pessoas que não frequentam uma denominação religiosa, elas são falto de moral. Pelo contrário, existem muitas pessoas que não frequentam determinadas instituições religiosas ou elas não frequentam uma denominação religiosa, mas são pessoas dignas. Agora, olha o que diz ímpio, o que é, olha só, ímpio, que ou que não tem religião, ateu, herege, incrédulo, irreligioso, que ou quem é contrário à religião, que ou quem não respeita as coisas sagradas ou práticas, ou as práticas religiosas. Quem ofende o que se considera digno de respeito, que ou quem ofende aquilo que se considera digno de respeito. Puxa vida, a gente chamar as pessoas, mesmo as pessoas que não professam a mesma fé que a gente, chamar de ímpio, chamar de mundano, chamar de incrédulo, olha só, incrédulo, que ou aquele que não crê no que muitos creem, um descrente, um ateu. Puxa vida, sabe, eu a partir, quer dizer, já a partir de um tempo já, eu não chamo mais as pessoas assim, sabe, dessa forma, porque é uma injustiça tremenda você chamar alguém que não professa a fé que você professa, chamar essa pessoa de incrédula, chamar essa pessoa de, por exemplo, mundana.
chamar essa pessoa de ímpia. Puxa vida, parece aquela coisa dos radicais, né? Aqueles religiosos radicais. O povo judeu usava muito isso. Os incircuncisos. Davi mesmo disse para Davi disse para Golias, quem é esse incircunciso? Quer dizer, ele disse para os soldados, quem é este incircunciso que afronta, quer dizer, o incircunciso, porque quem não era circuncidado não era judeu. Então, se não era judeu, não era considerado nem gente. Eram os gentios, os incircuncisos, por exemplo, outros radicais, os infiéis. Puxa vida, é uma falta de tolerância, uma falta de consideração assim muito grande. Bom, mas só fazendo aqui esse paralelo, só fazendo aqui essa essa ressalva, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui colocar um hino para nós ouvirmos da irmã. Tem muitas promessas que elas já foram cumpridas, tá? E, e promessas também que não foram feitas para nós. Muitas vezes nós estamos exigindo que Deus cumpra promessas que ele já cumpriu e também que ele cumpra promessas que não foram feitas para nós, mas queremos que ele cumpra na nossa vida, mesmo ele não tendo feito essas promessas para nós. Mas isso é um assunto, ouvindo esse hino, eu pensei sobre isso, até porque o nosso entendimento hoje, na graça, é bem diferente do entendimento que nós tínhamos antes. Então, vamos agora, tem outro hino ainda para nós colocarmos, mas vou colocar depois na hora da oração. Nós vamos então ao capítulo 13 do livro de Jó. Capítulo 13 do livro de Jó. Bom, você que tem acompanhado o estudo sobre o livro de Jó, você já sabe do contexto. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, numa certa altura, os filhos de Deus estavam juntos de Deus, Satanás vai junto também, e o Pai, Deus, diz para ele: de onde você vem? Para Satanás. Ele diz: venho de rodear a terra e passear por ela. Deus então diz: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Satanás responde também: Jó debalde teme a Deus, em vão teme a Deus, o Senhor o cercou, abençoou a família dele, ele tem tudo do bom e do melhor, por isso ele teme ao Senhor. Mas o dia que ele perder essas coisas, ele vai blasfemar na tua cara. Ou seja, Satanás sugerindo que o amor de Jó era um amor interesseiro. E também, de uma certa forma, dizendo que Deus precisava subornar Jó com as bênçãos para que ele pudesse ser adorado. Deus disse: não, por isso não, você pode tocar em tudo que ele tem e você vai ver que ele não blasfema. E aí, Satanás, então, começa a agir na vida de Jó. Jó perde seus bens, suas riquezas, perde também seus filhos, perde a sua saúde, mas Jó continua na sua integridade. E Jó tem 3 amigos, e esses 3 amigos, eles vêm visitar Jó. E começam, depois de uma semana que eles estavam ali com Jó, vendo o sofrimento de Jó, a dor de Jó, eles nem reconheceram a princípio, eles nem reconheceram a Jó. Então, o que acontece? Eles começaram, depois de uma semana, começaram a dizer para Jó que o que Jó estava passando era porque Jó era um pecador, porque Jó havia adulterado, porque Jó havia roubado, porque Jó estava maluco, porque é assim,
se Jó estava sofrendo muito, era porque tinha pecado muito, tinha errado muito, e Jó então vai ali debater com eles. Então, mais uma vez, Jó vai dizer aqui no capítulo 3, depois de um dos amigos de Jó, Zofar, trazer algumas indagações, Jó vai dizer o seguinte, Jó capítulo 13, versículo 1 em diante. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus ouvidos e entendi. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou inferior a vocês. Por isso é que desejo falar com o Todo-Poderoso, porque Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Por que que ele, sendo um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal, estava acontecendo aquilo com ele? Coisas ruins estavam acontecendo com ele, ou melhor, já haviam acontecido com ele. E ele queria ir ao Todo-Poderoso, como se ele quisesse ir ao tribunal de Deus e colocar diante de Deus as suas causas, o que que ele pensava a respeito daquilo. Então ele diz assim isso. Por isso é que desejo falar com o Todo-Poderoso e tento defender a minha causa, provando que sou inocente. Porque vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Ou seja, vocês não conseguem entender a causa do que está acontecendo. Então é muito mais fácil dizer que é por causa de um pecado, por causa de um erro. A mesma coisa quando você vai até um líder religioso ou você vai até alguém que vai. Você está passando por uma situação difícil. E aí é muito mais fácil para aquele líder religioso dizer para você o seguinte: olha, faz uma corrente, você tem que perseverar. Ou então dizer para você: olha, veja o que está na sua vida, você deve ter alguma mágoa, você deve ter alguma coisa escondida, alguma coisa aí dentro de você. É muito mais fácil dizer essas coisas do que simplesmente dizer assim: olha, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito, mas eu não sei o que está acontecendo com você. Simplesmente eu não sei, sabe? E Deus pode trazer uma resposta, mas até agora ele não trouxe. Porque aqui no livro de Jó nós vamos observar que Deus fica em silêncio durante um bom tempo. Deus não dá nenhuma resposta para Jó e nem para os amigos de Jó. Deus até então está em silêncio. E eu estou curioso, digo para você com toda sinceridade, eu estou curioso para saber o que, que Deus vai responder para Jó. O que, que Deus vai falar para os amigos de Jó. Mas isso nós vamos ver na sequência desse estudo. Sabe, às vezes nós temos que ser dessa forma, dessa maneira. Olha, irmão, eu não sei realmente o que, que está acontecendo. Você tem vivido uma vida, procurado viver uma vida reta, digna, não sei o que, que está acontecendo. E não simplesmente colocar a culpa em A, B e C. Você sabe que uma coisa que eu sempre aprendi, e eu nem sei com quem eu aprendi isso, talvez o próprio Deus tenha colocado isso dentro de mim. Eu nunca responsabilizo ninguém e nunca responsabilizei ninguém por causa dos meus erros, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu sempre as assumo e não coloco culpa em ninguém. Não digo, ah, foi por causa disso, ah, foi por causa daquilo. Não, eu errei.
eu falhei. O problema foi meu, mas existem determinadas pessoas, você veja, isso já aconteceu lá com Adão e Eva. Quando Deus chega para Adão e pergunta: quem é que, por que que você comeu do fruto que eu disse que não devia comer? O que que Adão fez? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, foi ela, não foi eu. Ora, isso não é assumir o erro, isso não é assumir as suas falhas. Então, isso é importante. Para mim, isso é importante. Eu não sei se para você isso é importante, se para você significa alguma coisa, mas para mim é muito importante. E eu dou muito valor às pessoas quando elas assumem os seus erros e quando ela também assume se ela sabe ou se não sabe. Às vezes existem pessoas que me explicam determinadas coisas e elas dizem assim: entendeu? Eu digo: não, não entendi. Porque eu simplesmente digo que não entendi, se eu realmente não entendi. Ou então, você consegue fazer isso? Não, não consigo fazer. Ou seja, isso eu consigo, ou não consigo. Então, aqui, nós estamos lendo um livro que nos ensina muitas coisas, embora não seja o Novo Testamento, tá? Nós não estamos aqui lendo o Novo Testamento, nós estamos lendo um livro do Antigo Testamento, um livro poético. E Jó, então, continua aqui, versículo 5, depois que ele diz que vocês torcem o sentido das minhas palavras, vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Então, Jó, ele está sendo até um pouco áspero com os amigos, dizendo: olha, era melhor que vocês não falassem absolutamente nada do que vocês ficarem me dando conselhos tolos, tentando explicar o inexplicável. Vamos lá. Ouçam bem as minhas razões. Escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Jó faz uma pergunta. Vocês falam essas tolices e vocês ainda se consideram mensageiros de Deus? Que Deus está usando vocês? Que tolice eram essas? Ou eram essas? Eram aquelas palavras: você está sofrendo porque você pecou, você está sofrendo porque você é mau, porque você deve ter roubado, por isso você era um homem rico e agora você está pagando por tudo aquilo que você fez. E você sabe que nós estamos tão condicionados à religiosidade que muitas vezes nós pensamos assim mesmo, sabe? Pensamos dessa forma: puxa vida, eu já pensei assim também, meu Deus, será que eu estou colhendo tudo que eu plantei? Porque vem isso, né? Que é tantas vezes que você ouviu isso, tantas vezes que você ouviu, que você acaba, né, pensando dessa forma mesmo. Existem determinadas coisas que ficam enraizadas na sua cabeça, na sua mente. Você não consegue, por exemplo, se desvencilhar delas. Parece que ficam ali enraizadas, aqueles complexos de culpa. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso pensar isso, não posso pensar aquilo. Olha, Jó, ele vai falar determinadas coisas aqui que, puxa vida, antes de eu ler o livro de Jó, eu já estava pensando dessa forma, dessa maneira. Agora, eu tenho mais certeza de que aquilo que eu estava pensando, ou daquelas coisas que eu pensava, que realmente elas têm sentido. Elas realmente têm sentido. Olha só, vamos continuar lendo. Será que Deus, versículo 8, será que Deus
ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que ele está certo? E Jó faz outra pergunta: será que Deus ficaria satisfeito por vocês tentarem justificar ele, que ele está certo, mas vocês estão torcendo a verdade? Vocês estão, ou seja, tentando de alguma forma dizer que Deus está certo, mas vocês estão buscando um argumento que não é válido e que é fraco, que não é sustentável? Bom, pobres de vocês, se eles lhes mostrasse o que há em seus corações, vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Com certeza ele os castigaria se, mesmo em segredo, vocês fossem injustos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus? Será que não se sentem aterrorizados diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza, falando para os amigos dele: olha, as palavras de vocês, elas valem tanto como um punhado de cinza, ou seja, não valem absolutamente nada. E olha que Jó estava sofrendo. Veja, as bases das suas defesas são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixe-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências, porque arrisco tudo que tenho, a minha própria vida, para defender a minha inocência. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escutem bem o que vou dizer. Preste atenção nos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa e sei que sou inocente. Não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se eu existisse, aliás, se existisse ao menos uma pessoa, pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença. E não me esconderei. Não me castigue mais. E não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então, peça contas da minha vida e eu responderei. Ouça a minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi? De que culpas e pecados sou acusado? Por que o Senhor me esconde de mim e me considera seu inimigo? Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível, me condenou pelos meus pecados que cometi quando ainda era um jovem sem juízo. Então Jó ele diz assim: puxa vida, é como se Jó estivesse pensando assim, então, será que Deus está me condenando por pecados que eu cometi na minha juventude, quando eu não tinha juízo, quando eu fazia as coisas por impulso, quando eu fazia as coisas sem raciocinar, sem pensar? Será que é isso? Jó estava assim, dessa forma, dessa maneira. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim sou apenas como um tronco de árvore caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças. Jó realmente estava muito fragilizado, tanto no seu corpo, nas suas emoções, né? Ele estava realmente muito fragilizado. Vamos agora ao capítulo 14. Como é curta a vida do homem nascido de mulher.
como é curta a vida do homem nascido de mulher, cheio de medo e sofrimento. Aí, se nós fizermos um paralelo como com o novo pacto, com a nova aliança, poderíamos dizer que esse versículo ficaria assim: como é longa a vida de um homem nascido do Espírito, né? Ela é uma vida cheia de, de paz e contentamento ou alegria. A pessoa, quando ela é alcançada pela graça de Cristo, pelo favor imerecido. Quem pode exigir que o homem impuro, por natureza, haja com justiça? Ninguém. Jó, ele é como se ele estivesse dizendo assim: puxa vida, ainda que Deus quisesse de mim ser um homem justo, um homem, mesmo assim ele ainda iria achar coisas ruins em mim, porque não há ninguém diante de Deus. Aliás, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais impuros nós nos consideramos. É como se nós chegássemos diante cada vez mais de uma lupa, sabe aquela lupa? Você já viu, às vezes você olha uma pessoa de longe, não sei se você tem aí na sua casa, eu tinha, hoje eu não tenho mais. Parece que eu, não sei, nas mudanças eu perdi. Mas até porque não era meu, era a Teresa que usava mais. Acho que as mulheres usam mais do que o homem. É um espelho que tem uma luz assim em volta, mas esse espelho, ele é como se ele ampliasse muito, ampliasse muito. Então, no espelho normal, no espelho natural, você não vê muitas imperfeições. Mas quando você se olha nesse espelho, o que acontece? Você consegue ver, sabe? É como se você visse os poros, né? Os poros ali sujos, imperfeições, cravos, rugas, espinhas. Você vê a sujeira que está. E, e é assim, né? Quando mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, o que, que acontece? Mais imperfeições nós vemos em nós. E aí, o que, que acontece? Nós entendemos o quanto nós dependemos da misericórdia do Pai, o quanto nós dependemos da graça, do favor imerecido. E aí, nós passamos não a entender, porque entender nós não entendemos, é muito complexo, mas perceber o quanto Deus nos ama, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas sujeiras. Por quê? Porque Deus não nos olha como nós nos olhamos, ou como nós olhamos os outros. Deus nos olha como pelo um filtro, sabe? Deus olha e vê Jesus. Por isso a nossa santidade não é nossa, a nossa santidade, Ele nos santificou, nós somos santificados nele. Puxa, isso é maravilhoso, isso é glorioso. E é justamente, meu irmão, minha irmã, para que nós saibamos que não somos nós, que não depende de nós, depende do Pai, da sua misericórdia, da, da sua compaixão, né? É muito bom isso.
Ele vai dizer assim: olha só que coisa maravilhosa. O Senhor mesmo determinou a duração da vida humana. Deus determinou. Nós estamos com os dias contados, sabe? O Senhor decretou o número dos seus meses e estabeleceu limites que ele não pode ultrapassar. Então, Deus, ele colocou limites nos dias nossos, nos nossos dias. Você não vai ir, você não vai partir desse mundo nem um dia antes, nem um dia depois. Você vai ir no dia exato, na hora exata. Quem já foi porque era aquela hora, era aquele momento, era aquele minuto. É isso. Isso é o que Jó escreve aqui. E olha que coisa interessante que Jó vai escrever, e que eu sempre pensei assim, quer dizer, sempre não, sempre depois que eu passei a ser alcançado, que eu fui alcançado pela graça. Olha o que Jó vai dizer, meu irmão, minha irmã. Olha só, por isso, pare de vigiar o homem tão de perto. O Jó falando para Deus: Deus, pare de vigiar o homem tão de perto. Dá um pouco de descanso ao homem, como quando chega ao fim o dia de um trabalhador. Até uma árvore tem esperança. Se é cortada, pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mas quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Mas o homem, quando morre, não volta a viver. Dá o último suspiro e deixa de existir. Jó diz assim: olha só, pare de vigiar o homem, dá um pouco de descanso. Porque veja, meu irmão, minha irmã, se Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, você já deve ter escutado. Tem gente que pensa que Deus fica lá do céu, né? Deus fica lá do céu e faz o seguinte: ele fica observando o Alfredo o dia inteiro. Então, aí Deus fica observando o Alfredo. Não, isso ele fez de bom. Então, vai receber uma coisa boa por isso que ele fez de bom. Isso ele fez de errado. Vai receber uma coisa ruim porque ele fez isso de errado. Essa é a concepção que muitas pessoas têm. Que Deus fica lá de cima observando cada um e punindo aqueles que erram e abençoando aqueles que acertam. É assim que muitos pensam. Por isso que a pessoa, quando acontece alguma coisa boa na vida dela, ela julga que foi porque fez alguma coisa boa. E quando acontece alguma coisa ruim ou menos boa, ela julga que fez alguma coisa errada. Essa é a concepção. Eu não penso mais dessa forma. Eu não penso mais dessa maneira. Até porque, se eu pensasse dessa forma, bom, eu vou fazer uma coisa boa porque eu quero alcançar coisas boas. Eu estaria incorrendo no mesmo erro do sistema religioso que eu vivia antes. Não, eu vou fazer isso para receber isso. Então, eu estaria praticando uma boa ação com interesse de receber uma coisa boa. Isso não é amor. Isso não é amor. Porque amor é quando você faz e você dá sem interesse em receber nada em troca. Isso é amor. Eu estaria incorrendo no mesmo erro do sistema religioso de antes. Ou seja,
eu não vou fazer isso porque isso é ruim e vai acontecer uma coisa ruim na minha vida. Então, com medo, eu não iria fazer aquilo. Então, não seria uma conduta natural minha fazer o que é bom. Seria uma conduta de interesse. E não seria uma conduta a partir do meu caráter de não fazer uma coisa ruim, mas seria pelo fato de eu não, ou seja, de eu ter medo das consequências, o medo da punição. Então, não iria depender do meu caráter. Eu tenho que fazer o que é bom porque eu amo, sem interesse em receber. Eu tenho que fazer, eu não vou fazer o mal porque isso não está em mim. Não está em mim fazer isso, aquilo ali de ruim para aquela pessoa, para quem quer que seja. Então, é dessa forma, é dessa maneira. Então, Jó continua, versículo 8. Mesmo quando a raiz envelhece e o tronco seca, ainda assim regada pela chuva, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Mas o homem, quando morre, não volta a viver. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como as águas do mar evaporam e o leito do rio desaparece quando há uma seca. Do mesmo modo, o homem dorme o seu último sono e não acorda. Nem mesmo depois de os céus deixarem de existir, o homem será despertado do seu sono. Quem dera o Senhor me escondesse entre os mortos até a sua ira passar, então se lembrasse de mim na hora certa. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Olha o que Jó vai dizer agora. Meu irmão, minha irmã, aqui Jó, ele tem um. Porque esses homens do passado, é importante que você entenda isso, Jó, né, acreditando que Jó realmente foi um homem, não um personagem, acreditando que realmente Jó ele existiu, como Davi, como Abraão, esses homens, eles não tinham a revelação da graça, do evangelho da graça, mas eles tinham já, podemos assim dizer, o espírito da graça já de alguma forma se manifestava neles. Porque olha só o que Jó ele vai dizer aqui. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Ele faz uma pergunta. Essa esperança é que me faz suportar os sofrimentos dessa vida até chegar ao dia de passar para aquela vida melhor. Meu irmão, esse versículo é muito forte. É muito forte. Versículo 14. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa é a esperança que me faz suportar os sofrimentos dessa vida até chegar o dia de passar para aquela vida melhor. Meu irmão, minha irmã, os sofrimentos dessa vida, as dores dessa vida, jamais podem nos afastar do Pai. Pelo contrário, os sofrimentos, as dores desse mundo, dessa vida, nos fazem suportar, ou melhor, nos fazem ter ainda esperança maior de que ao partirmos dessa vida, vamos para uma vida melhor, junto do Pai. Foi isso que Jó disse. O Senhor me chamaria, eu responderia. Então o Senhor mostraria o seu amor à obra das suas mãos. Você vê que ele já fala do amor. O Senhor vigiaria de perto os meus passos, mas não me estaria vigiando quanto ao meu pecado. Aqui ele fala da graça. Olha só, meu irmão. O que Jó fala? Como é que está escrito aí na sua Bíblia?
porque eu só estou com a Bíblia viva aqui. Mas como que está esse versículo na Bíblia revista e atualizada? Jó aqui ele está falando da graça do Pai. Ele está falando aqui no versículo 16, versículo 14, 15, 16, ele está falando da graça. Eu vou ler de novo. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa é a esperança que me faz suportar o sofrimento dessa vida até chegar o dia de passar para aquela vida melhor. O Senhor me chamaria e eu responderia. Então o Senhor me mostraria o seu amor, a obra das suas mãos, me mostrar o seu amor. O Senhor vigiaria de perto os meus passos. O Senhor vai vigiar os meus passos de perto. Mas não me estaria vigiando quanto ao meu pecado. Porque o pecado, por exemplo, de Adão, já não existe mais. Por isso, nada nos separa do amor de Cristo, do amor do Pai. Minhas faltas serão fechadas num saco. O Senhor esconderá a minha iniquidade. A graça. Como o tempo e o vento destroem grandes montes e mudam rochas do seu lugar, assim como a água corrente vai desgastando as pedras e leva as terras das margens dos rios, assim o Senhor destrói as esperanças do homem. A todo instante luta contra ele até a morte. Faz o seu rosto mudar, ficar velho e enrugado, e finalmente manda o homem para o reino dos mortos. Seus filhos crescem e são honrados, mas ele nada sabe disso. Por outro lado, se eles caem na desgraça, não ficará sabendo. Ele só sente a dor no seu próprio corpo e chora somente pela sua alma. Então, encerramos o capítulo 14. É linda a história de Jó. É emocionante a história de Jó. E eu quero convidar a você a mergulhar nessa história de Jó. Quero convidar você a se deixar envolver pelo espírito dessa história desse homem, essa história fantástica, maravilhosa, essa história que mostra o quanto Deus é sábio, o quanto nós somos limitados e o quanto os sofrimentos desse mundo, dessa vida, as aflições, as angústias, as tristezas, as dores, elas só nos fazem ter esperança de que vamos partir desse mundo um dia para uma vida melhor, junto com o Pai. Vamos ouvir esse hino e vamos orar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Meu irmão, minha irmã, vamos à oração. Pedir a Deus que não afaste de nós a sua misericórdia. Ó Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia debaixo da tua graça, da tua misericórdia, ó Pai, da tua compaixão. Mais um dia que respiramos, que abrimos os olhos para contemplar a tua grandeza, os céus, o sol, as flores, os mares, os rios, para contemplar a beleza que criaste, para contemplar o ser humano que criaste, com todas as suas limitações, mas amado por ti. Seja o Senhor glorificado e exaltado em tudo, sempre. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, olha para cada irmão, para cada irmã, que neste momento agora
está conosco em oração nesta igreja em casa. Cada um que espera ansioso, espera com o coração sedento, desses momentos aqui para juntos desfrutarmos da tua palavra. O Senhor sabe o quanto eu desejo este momento. O Senhor sabe o quanto durante a semana eu fico na expectativa de estar aqui aos domingos com esses irmãos e irmãs para juntos compartilharmos a tua palavra, para orarmos, para te louvar, para te glorificar e te bendizer. Ó Senhor, que cada irmão, cada irmã agora seja um instrumento nas tuas mãos. Que cada um, Senhor, agora seja envolvido pela tua graça, pela tua compaixão. Dando saúde, dando paz, dando harmonia, dando vida, fazendo com que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Pai, alcance os familiares, alcance os entes queridos, oro por aqueles que estão em hospitais. Só quem tem um familiar no hospital pode imaginar o quanto se sofre, muitas vezes estar em casa, mas sabendo que um familiar está no hospital. Só quem tem um familiar num presídio sabe e entende o quanto que é duro, o quanto que é sofrido. Ter um ente querido atrás das grades sem ter acesso à liberdade. Por isso, o Senhor diz na tua palavra, o Senhor diz: estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Estive nu, não me vestistes. Estive preso, não me visitaste. Estive enfermo e não me assististe. O Senhor se colocou no lugar dos presos, no lugar dos famintos, dos sedentos, dos doentes. O Senhor se colocou no lugar dos forasteiros, dos estrangeiros. Ó Pai, como o teu amor é imenso, teu amor é grande. Como o teu amor é tão imenso, inacessível, profundo, incomparável. Seja o Senhor exaltado, glorificado. Oh, eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico o nome. Louvado seja o Senhor. Entrego tudo nas tuas mãos. E que o Senhor conduza a nossa vida, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: assim seja. Meu irmão e minha irmã, ficamos aqui com mais uma igreja em casa. Quero, mais uma vez, pedir que você entenda esses momentos que nós estamos limitados um pouco com as transmissões e com os vídeos, e pedir mais uma vez a você: olha, nos dê o seu apoio, nos ajude. Tem aí na descrição do vídeo, tem uma conta do Brasil, tem também o Pix do Brasil, onde você pode nos ajudar. E você que é de Portugal ou de algum país da Europa, tem aí a conta de Portugal e também o MBWay de Portugal. Peço a você, de coração, a sua ajuda voluntária. Tá bom? E olha, estamos juntos. Vamos continuar juntos, orando uns pelos outros. Agora me dê licença, que eu vou vou trabalhar ainda hoje. Um forte abraço a todos e vamos em frente. Abraço.